Bom, agora eu quero conversar com você um assunto que se você nunca ouviu falar, então eu vou te apresentar, que é a sigla CNV, que significa comunicação não violenta. A comunicação não violenta ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg e ele trabalha a importância da forma de você se comunicar com você mesma e com o outro de uma forma que não seja agressiva, de uma forma que seja empática, construindo uma comunicação realmente eficaz e sem agressões, mas que realmente você entenda o propósito que cada um quer na hora de se comunicar, né? E a CNV, ela trabalha com uma série de distinções que entre as quais está, quando você está se comunicando com alguém, a distinção entre observações de juízo de valor, se você está julgando aquela pessoa, condenando, sendo agressiva, então você tem esse discernimento entre sentimento e opinião. Uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é a minha opinião sobre o assunto. A comunicação não violenta, ela estimula que você saiba a diferença. Ela estimula que você saiba a diferença entre a necessidade dos valores que o mundo tem e as estratégias que cada um tem para chegar, para que as outras pessoas façam o que quer, o que cada um valoriza em si mesmo, o que cada um dá importância de si mesmo. A distinção entre pedidos, exigências e ameaças. Às vezes, quando você está se comunicando com alguém, você está pedindo, você está exigindo ou você está ameaçando, e vice-versa. As pessoas estão pedindo as coisas para você, as pessoas estão exigindo as coisas de você, ou as pessoas estão te ameaçando. Então, a CNV, que é a comunicação não violenta, ela tende a trabalhar de forma a integrar a esfera pessoal, interpessoal, né, que é a social, e proporcionar tanto a comunicação não violenta com você mesma, que é quando você se comunica de forma realmente eficaz. Então, quando você fala com você, né? Ai, você é gorda, você é feia, você é ridícula, você não faz nada certo, você é isso, você é aquilo outro, se critica. Isso é uma comunicação violenta que você tem com você mesma. Então, se isso não mudar, a comunicação violenta que você requer de você mesma, tipo, burra, eu sou muito burra mesmo, isso não é uma comunicação boa, isso deprecia a sua autoestima e traz prejuízos. Então, isso é uma coisa que você tem que trabalhar dentro de você. A mesma coisa quando você trata seu filho, seu marido, burro, idiota, né? Claro, às vezes a gente fica nervosa, mas assim, se você sempre trata as pessoas, até teus funcionários, tua equipe, ou dentro do seu trabalho, então isso é uma comunicação violenta. Então isso não é uma coisa que é positiva, ao contrário, é uma coisa negativa. A CNV, ela evita a comunicação através do medo, da vergonha, da acusação, de mostrar as falhas, os defeitos do outro, né? Ao contrário, ela trabalha a valorização, o entendimento, a compreensão de um com o outro. Então, de forma eficaz, que eu me expresse. Também você que não se expressa nunca, você fica quieta, também não é bom. Você precisa falar. Só que tem gente que às vezes guarda, 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 e quando fala, misericórdia, vai estourando tudo. Então não é bom nem você ser explosiva, nem você ficar guardando. Você tem que saber se expressar na hora que está acontecendo. E por que essas coisas acontecem, de que forma acontecem, e colocar isso muito claro, porque a comunicação não violenta, ela consiste exatamente nisso, nesse discernimento da forma como eu me expresso para o outro e da forma como eu quero que o outro se expresse para mim. Então, se não tiver essa clareza, quando você se comunica de forma violenta com as pessoas, você está prejudicando a autoestima da outra pessoa, né? Está se tornando uma pessoa arrogante, está se tornando uma pessoa que tem baixa autoestima. E quando você se trata com uma comunicação violenta, se difamando, se xingando a você mesmo, então você também está agindo de forma a se agredir e com isso está fazendo com que você nutra sentimentos de baixa autoestima.
Bom, ainda em continuação, então vamos falar agora sobre a CNV, que é a comunicação não violenta, desenvolvido pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. Então, o que ele trabalha na CNV? Quando eu estudei a CNV, a comunicação não violenta, fez muito sentido para mim, né? A minha infância, dentro da minha casa, sempre a nossa comunicação, a comunicação dos meus pais para comigo era de forma violenta, né? De forma agressiva. Então, quando se falava tudo gritando, sempre de forma ofensiva, né? E aí isso foi desenvolvendo junto com o meu temperamento, que a gente vai ver isso nos próximos módulos, é, que eu ficasse também agressiva na minha forma de me relacionar, na minha forma de falar. E primeiro você tem que identificar se você está praticando a comunicação violenta, né? Se você está se comunicando de forma violenta. E é simples, né? Você vê o teu vocabulário, a forma de você se expressar, se é no grito, se é com palavrão, se é com xingamento, se é tratando mal os outros, é você mesmo. E depois que a gente acha o problema, a gente vai em busca de solucionar. É desafiador, mas é possível e realmente a maior beneficiada sempre vai ser você. Então, a CNV, tá? Lembrando que CNV é a sigla para comunicação não violenta, ela almeja encontrar um jeito para que todo mundo fale, se expresse, né? Seja você se expressar para seu marido, para sua família, para seus filhos, de forma clara, mas sem culpa, sem humilhação, sem tentar envergonhar a pessoa, sem ameaças, né? O objetivo da comunicação não violenta é se conectar com os outros de forma a viver um pouco mais consciente de si, dos outros, a evitar conflitos, enfim, trabalhar entendendo que a forma como eu tô me comunicando com o outro, a forma como eu gostaria que se comunicasse, que ele se comunicasse comigo. Então, se você se comunica com o outro gritando, berrando e tratando ele de mal, de qualquer jeito, é a forma como ele também vai se comunicar com você. Seja isso nos seus relacionamentos profissionais, familiares ou pessoais. Então, a CNV, ela não ela significa permitir que venha à tona aquilo que existe de positivo, sabe? Porque perante uma situação, sempre a gente, quando a gente está colocando uma situação, né, de estresse, digamos que aconteceu alguma coisa no trabalho, ou com o teu marido, ou com a tua família, que te deixou, ou enfim, com a sua mãe, com o seu pai, que te deixou nervosa. Primeiro você tem que controlar a emoção, porque às vezes quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente está expondo a emoção e não a situação. Então quando você começa a gritar, berrar, chorar, ou quando você não fala nada, você fica ouvindo, porque também tem isso, você recebe a comunicação violenta, né? Tipo, já ouvi mulheres falarem que os filhos falam, como você tá gorda, como você tá feia, né? Isso daí mexe em tudo que a gente volta lá para a questão da autoestima. Então, rejeitar também isso. Porque é a forma como a gente fala. Então, é melhor às vezes, numa hora que a coisa tá estressante, você fala pra pessoa, calma, depois a gente volta e conversa, já que não dá. Dá. É uma questão de hábito e é uma questão de você se educar e educar o outro a ser assim. É desafiador, não é simples, mas é possível. Então, foi uma coisa que eu procurei trabalhar comigo. Então, trabalhar sentimento. Então, assim, o que eu tô falando aqui? Porque eu sou uma pessoa muito emotiva, até faz parte do meu temperamento. Então, não, eu não vou trabalhar aqui. Se eu falar agora, eu vou estar trabalhando a minha emoção. E eu quero entender o que eu tô sentindo. Primeiro você tem que entender, não, eu tô com raiva, eu tô ansiosa, eu fiquei triste, fiquei chateada. Trabalhar essas emoções e depois ir conversar com a pessoa. Poxa, sabe aquilo que você fez? Você me deixou triste, chateada. Realmente expor as emoções, não falar com a emoção, entendeu? Porque é diferente. Você não fala assim, eu tô triste, tô chateada. Não, eu tô com muita raiva, porque você fez isso, você fez aquilo. Quer dizer, e gera um estresse dentro da sua casa, nas suas relações pessoais, com você mesmo, sabe? Você fica sempre aquilo que a gente já viu nas outras aulas. Então, de forma que te deprecia, que te prejudica. Então, é muito complicado. E a CNV, ela já trabalha o quê? A comunicação através do respeito, da compreensão, da gratidão, da compaixão, da preocupação com os outros, né? Com a preocupação de não ser egoísta, da preocupação que todos saiam com a situação resolvida, sem ninguém procurar não se magoar, que às vezes a gente não consegue, mas dentro do possível. É um hábito, tá? A comunicação não violenta é algo que você vai desenvolver dentro de você.
Quando eu estudei sobre a comunicação não violenta, ela me ajudou a entender muitas coisas do meu passado, da minha vida. E realmente, quando você começa a procurar a trabalhar em você, no seu diálogo interno com você mesma e com o mundo, uma comunicação não violenta, então tudo muda, né? Porque a arte de se comunicar, eu sou uma comunicadora, eu sou formada em comunicação social, né? Eu sou jornalista. Então, sempre a gente tem que entender a forma como eu falo, que eu expresso está correta? É a forma como, como eu gostaria que as pessoas entendessem o que eu estou falando? Meu tom de voz está equilibrado, né? Ou eu estou alterando meu tom de voz? O que acontece? Como é que eu estou me comunicando com os outros? Porque eu falo uma coisa e as pessoas entendem outra. Então tem que ter essas clarezas e praticar. Você vai ter que praticar, 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 para que você não, peraí. E se você errar, se você for violenta com alguém na sua comunicação, falar, olha, eu fui violenta porque anota no papel. Ah, porque eu tava com raiva dessa pessoa, porque eu fiquei chateada. Então, entenda e comece a fazer exercício. Não fica se culpando. Não, isso aqui é um treino, sabe? É prática mesmo. Você tem que ir praticando. Vai ter horas que você vai acertar, vai ter hora que você vai errar, mas é isso que é importante. Procurar ser cordial com os outros e com você. Sempre estar dialogando internamente. Não, mas por que eu tô fazendo isso? Não, vou anotar aqui. Anota as suas emoções. Eu falo de escrever, gente, porque a escrita eu falo como comunicadora, como jornalista de formação, como visagista e como pessoa. Quando você escreve, você põe para fora muitas coisas, tem muita clareza, de novo, clareza, né? E procurar ser empática, sempre se colocar no lugar dos outros. Bom, se fosse comigo, eu ia gostar que falassem assim. E também quando a pessoa estiver usando de uma comunicação violenta com você, você também pensar, eu não quero que fale assim comigo. Não, pera. Fulano, fulana, calma. Vai se acalmar e depois a gente... Não, não quero me acalmar. Então eu não vou ficar aqui para ouvir. Vira as costas e vai embora. Quando a situação estiver calma, você senta com a pessoa e conversa. Às vezes você quer conversar com seu namorado, ou com sua mãe, ou com seu pai, ou com uma amiga, quando você está estressada. A pessoa não vai te ouvir, só vai gerar conflito. E é isso que a CNV fala. Não, espera a situação se acalmar, senta e expõe os sentimentos de forma que ambas as partes estejam, na medida do possível, tranquila. Porque as discussões começam assim, né? A gente começa a falar, quem é mais introspectivo fica guardando, um só vomita, outro só recebe, quem é mais extrovertido explode e depois se arrepende. Então eu vivia nesse ciclo, né? Eu falava de forma agressiva com os outros, depois eu tinha culpa, eu me sentia arrependida e eu tinha que acabar pedindo desculpa para as pessoas. Eu via que o que eu tinha falado para a pessoa não trazia resultado nenhum. Por quê? Porque a pessoa tinha ficado com raiva, então eu nem tinha prestado atenção no que eu tinha falado. Depois eu mudei, fui pro extremo, passei a ficar quieta. As pessoas falavam e eu não falava nada. E aquilo começou a me correr por dentro. Eu sentia raiva, eu sentia tristeza de não saber falar, não saber me expressar. Eu já fui pros dois extremos. E aí hoje eu procuro trabalhar dentro do equilíbrio, praticar a comunicação não violenta. Eu não deixo os outros trabalharem de forma violenta comigo e eu também não trabalho de forma violenta com os outros. É claro que eu tenho uma personalidade, meu temperamento, que isso é o que a gente vai ver nos próximos módulos. Eu tenho uma forma de me expressar, como cada um tem uma forma diferente, a gente também tem que entender. Tem gente que não gosta de falar, tem gente que gosta de falar, tem gente que fala de um jeito, às vezes mais rápido, outro mais lento. Então a gente tem que entender, compreender e respeitar o outro. O visagismo ele me trouxe muito essa clareza, né, de entender que cada um tem uma forma diferente, tem um temperamento diferente e tem uma forma de se expressar para o mundo. Então é sempre procurar se colocar no lugar do outro e principalmente procurar não ter uma comunicação violenta com você, né? Nada de ficar gritando. Eu era assim, quando eu fazia alguma coisa, ai, como você é burra! Ai, Jaqueline, você não sabe, sabe? Eu ficava me humilhando, eu ficava me colocando para baixo. Então, quando eu comecei a trabalhar comunicação não violenta, eu trabalhei tanto com a minha relação com os outros, como comigo mesma. E faz todo sentido com o que a gente já viu nas aulas anteriores sobre a questão da autoestima. Então, é uma prática, é um exercício. No começo é desafiador, mas eu tenho certeza que você é capaz. O importante é começar. Então, evita xingamento, evita grito e procura falar da forma mais tranquila. E se você não fala nada, procura, na medida do possível, seja escrevendo uma carta. Eu já tive cliente que eu indiquei isso. Seja escrevendo uma carta, seja mandando uma mensagem de texto, mas o ideal é que você fale, expresse suas emoções de forma tranquila, na medida do possível, né? Tranquila que eu falo sem xingamento, sem grito. Mas olha, eu penso isso, eu sinto isso, né? Objetivo. Então,
Coloca aí as situações que você está vivendo hoje, que você pode mudar a comunicação não violenta, o que você já viveu, quais são as pessoas que você não quer. Anota aí no papel, não quer mais ter uma comunicação não violenta. E anota que a partir de hoje você também não vai ter uma comunicação violenta com você e também não vai aceitar que os outros tenham uma comunicação violenta para com você. Você vai se respeitar, se amar e frear as outras pessoas. Bom, nessa aula nós vamos trabalhar dois sentimentos fortes, né? Que é o medo e a rejeição. Então, primeiramente, o medo. O medo é o que todo mundo tem medo na vida. Então, não adianta dizer, eu não tenho medo, nossa, imagina. Não, todas as pessoas que são muito corajosas, elas têm medo, só que elas sabem enfrentar o medo, elas superam o medo. E da mesma forma como ter medo é importante, porque é uma coisa primária do ser humano, um sistema de proteção, né? E instintivo mesmo, mas ao mesmo tempo o medo ele é responsável por muitas coisas negativas na sua vida. O medo ele te paralisa, o medo te faz ficar doente, o medo te faz ficar deprimida, o medo te traz a insegurança, o medo ele te traz uma série de sentimentos que te bloqueiam de você alcançar o sucesso, de você ter uma boa autoestima, de você revelar quem realmente você é. Então, o medo, ele é sim uma ameaça latente quando se trabalha emoções. E o medo é uma emoção, né? Assim como a alegria, assim como a felicidade, a tristeza, o medo é uma emoção. Então, primeiro de tudo, você tem que entender essa emoção. Então, por que eu tô tendo medo? Gente, não adianta. Uma coisa que eu vou falar pra você é, quando você quer respostas, você tem que saber fazer perguntas. Ah, eu tô buscando resposta pra minha vida. Então, faça as perguntas certas. Então, o que que me dá medo? O que me paralisa? O que me deixa desesperada? Por que eu sinto isso? É o que e o porquê. O que e o porquê. Então, quando você trabalha o sentimento do medo, entende os seus medos, que provavelmente são coisas que vêm do passado, você tem clareza e você consegue resolver a situação. Se você não fizer as perguntas certas, você também não vai ter as respostas corretas. E aí a gente tem um outro sentimento que a gente já falou nas aulas anteriores, de uma forma mais rápida, que é a rejeição. O que é a rejeição? É o processo e a consequência de você negar ou recusar alguma coisa. Que a rejeição, ela, além de tudo, ela mostra que você não aceita e não tolera algo, tá? Além de tudo, quando a gente fala de rejeição, existem vários tipos. Então, por exemplo, você tem que trabalhar a rejeição da seguinte forma. Eu rejeito tal situação. Então, tipo, eu rejeito ter que viver assim, eu rejeito a forma como meu corpo é, eu rejeito isso, eu rejeito aquilo. Enfim, anota quais são as coisas na sua vida que você está rejeitando. E depois anota também do outro lado as coisas da sua vida que você é rejeitada. Porque tem isso também, né? Nossa, quando tal situação eu me sinto rejeitada, quando meu marido faz isso, quando meu namorado faz isso, quando eu não consigo uma pessoa para ficar do meu lado, no trabalho, quando os meus colegas fazem isso, quando meu chefe faz aquilo. Então, quais são as situações que te trazem a rejeição? Anota e entende o porquê que aquilo, de novo, tem que anotar, tá? Você vai me ver falando isso várias vezes. Então, as pessoas, às vezes, elas têm medo de perder a própria vida. As pessoas têm medo de perder a saúde, a sua saúde. As pessoas têm medo de perder o seu status social, o seu dinheiro. É, às vezes a gente tem medo de perder nossos entes queridos. A gente tem medo de ficar velha. A gente tem medo de ficar sozinha. A gente tem medo de tudo, né? Tem medo do perigo, tem medo de um bicho. Enfim, tem medo de tudo. O medo, como eu disse, é instintivo. Ele é um sistema de proteção. Mas uma coisa que você tem que ter clareza é você não precisa procurar segurança em outras pessoas. Porque isso é uma rua sem saída. A segurança está dentro de você mesmo. Ah, todo mundo fala isso. Sim, eu estou te ajudando a construir a segurança e evitar o medo. E o medo, para você evitar isso, começa fortalecendo sua autoestima, que é a aula que a gente já viu, as aulas que a gente já viu anteriormente. E quando você começa a confiar em você, você começa a ter uma confiança melhor na forma como você aceita ou não a rejeição ou rejeita uma coisa. Porque às vezes a gente pode rejeitar uma coisa que é negativa para nós também. Eu rejeito ser maltratada, eu rejeito que falem assim comigo, eu rejeito que me tratem de tal forma. Então, isso é importante, porque
Outra coisa que eu quero que você reflita é como a possível rejeição de alguém ou de uma situação pode influenciar no seu comportamento, nas suas ações. E se você já pensou o que que essas opa, o que que essas rejeições causam em você? Então, assim, toda vez que fulano me rejeita ou que lá no trabalho fazem tal coisa, eu me sinto assim, eu me sinto mal. O que sentimento vem, né? Então, isso é importante, porque a pessoa, quando ela se sente rejeitada, constantemente, ela passa a não se sentir mais importante, ela passa a se sentir menosprezada, ela acha que a vida dela não tem valor, né? E aí volta para a questão da autoestima. Isso desenvolve nela a questão da baixa autoestima. Então, você tem que ir para a origem do medo da rejeição. Então, onde ele começou? Foi na escola, né? Quando você tinha lá seus amiguinhos quando você era nova? Foi na sua família? Quem foi a pessoa que começou a te rejeitar? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi um amiguinho? Foi na adolescência? Quando alguém começou a rejeitar você de forma ruim? Quando começou essa rejeição? Eu quero que você vá a fundo, né? Anota esse medo de rejeição. Por que eu tenho esse medo, né? Foi o quê? Foi falta de carinho dos meus pais? Foi porque eu sofri rejeição de alguém? Foi um namorado? Ou enfim, que situação? Foi uma amiga, né? Que situação te gerou essa rejeição? O sentimento de rejeitar algo ou alguém e de você ser rejeitada, ele atrapalha muito, né? Porque ele mexe direto com a autoestima e ele trabalha com as suas crenças. Então, a rejeição, o medo da rejeição faz a gente ter uma vida medíocre. E eu tenho certeza que você está aqui nesse curso do Você Mais Top, você não quer ter uma vida medíocre, uma vida que todo mundo tem. Você quer ter uma vida extraordinária, plena. Então, trabalhe anotando quais são os seus medos, né? Quem ou o que você rejeita e quem ou o que te rejeitou. Anota. De novo, clareza. Só a gente colocando no papel, a gente vai ter essa clareza em entender e conseguir mudar. De novo, se confronte. É desafiador, mas eu te garanto, vale a pena. Bom, nessa aula a gente vai abordar um assunto que é, digamos assim, imprescindível, né? A insegurança. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não sou uma pessoa insegura, eu sou super segura. Será? A gente já veio trabalhando isso nas aulas anteriores, né? Trabalhando sobre a baixa autoestima e a boa autoestima. Então, quando a gente está trabalhando com a insegurança, a gente tem que ter clareza basicamente do que é a insegurança. Ela é um sentimento, é uma... você se sente insegura. Então, primeiro de tudo, entenda que o que significa estar insegura. Então, é um sentimento que você sente, que te dá nervosismo, né? E que ele pode ser desencadeado por diversos fatores, seja da tua vida, provavelmente que tem a ver com o teu passado, seja tanto na vida profissional, pessoal ou amorosa, onde você se sente incapaz, você se sente vulnerável, você se sente ameaçada, você se sente instável e você não tem uma firmeza sobre a sua autoimagem, sobre quem você é. Então você se sente frágil, né? Uma pessoa que ela é insegura, ela não tem confiança em si própria, né? Na sua capacidade, ela não tem confiança que ela consegue fazer as coisas, ela não pensa positivo sobre si mesma. Ela tem medo de decepcionar os outros, ela tem medo constantemente de ser decepcionada. De novo, a insegurança está ligada muito à questão do medo. Às vezes, a insegurança, a pessoa às vezes que é insegura, fala assim, ai, fulano é muito tímido. E às vezes não é timidez, é insegurança. Tá? Tem que ter bem essa clareza do que é ser uma pessoa introspectiva, né? E do que é ser uma pessoa insegura. Não, eu não vou fazer isso agora porque eu ainda não estudei o suficiente. Não, não vou falar porque vai que é besteira que eu tô falando. Ai, não quero aparecer lá porque de repente eu não tô bem, meu corpo não tá bom. Então, quais são as inseguranças que você sente? Então, de repente você é muito segura no seu trabalho, mas não é segura na sua vida afetiva. Eu já falei isso em outras aulas. Então, anota quais são as áreas da minha vida que eu sou insegura. Ah, eu sou insegura em relação à minha capacidade profissional. Eu sou insegura em relação à minha imagem. Eu sou insegura em relação ao meu relacionamento. Quais são as suas inseguranças?
Lembra, a gente só pode tratar o problema quando a gente tiver clareza de qual é o problema. Então, tenha clareza de quais são as suas inseguranças. Só quando a gente consegue saber aquilo que nos deixa insegura, nós podemos reverter isso para nos tornarmos uma pessoa mais segura. Então, é uma via de mão dupla. Então, para eu ser segura de mim, eu preciso saber primeiro o que me deixa insegura. E a partir daí, quando eu tiver esse mapa da insegurança, eu consigo reverter. Porque para cada insegurança minha, eu vou ver o que eu preciso fazer, o que eu preciso adequar, o que eu preciso resolver, para que eu possa me sentir uma pessoa mais segura. Então, é uma forma simples e altamente eficaz de você resolver o problema. Tá? Mais pra frente eu vou ensinar outras técnicas que você pode usar para trabalhar a sua insegurança, mas basicamente agora eu preciso que você primeiro coloque no papel quais são as situações ou as coisas que te deixam insegura.